Vozes Urbanas, o videocast do CAU-RJ. E hoje vai ser uma participação muito especial. Nós temos aqui 4 arquitetos e urbanistas, empreendedores e conselheiros estaduais desta gestão de 2024 a 2026 do CAU-RJ. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a trajetória de cada um de nós até a gente chegar aqui no conselho, né? Eu quero saber, na verdade, estou curiosa para saber como que a gente foi parar aqui, né? Mas antes, vamos nos apresentar. Eu estou aqui, Michele Beatriz, sou arquiteta e urbanista, conselheira estadual, estou também vice-presidente do conselho nessa gestão. Temos aqui o conselheiro estadual Rafael Salmaço, a conselheira estadual Milena Miranda e o conselheiro estadual Jean Casas Novas. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Obrigado. E vamos contar nossas histórias. Vamos começar pelas mulheres? Vamos. Milena Miranda. Quem é Milena Miranda? Vamos lá. Vou contar um pouquinho da história, como eu cheguei aqui. Isso. Que aí depois a gente fala um pouquinho, né? Como a gente Beleza. está empreendendo. Sou empreendedora há 11 anos. Desde que me formei, eu já sempre soube no estágio. Eu sempre fui muito abusada, né? Que eu queria empreender. Então eu sabia onde eu queria ir. Quando eu me colei grau, eu falei, contador, vem, precisa abrir. Nossa. Que eu sabia que eu queria empreender. Legal. Louca de, né? Mas Foi vamos. atrás. Fui. E no Focou. estágio, eu sempre estagiei na área que eu queria, que é de interiores, sugando massa. Então assim, se falasse, o sofá tem que ser amarelo, mas por que amarelo? Eu sempre fui muito questionadora Legal. e curiosa. E aí, empreendo desde o início da faculdade, vieram a oportunidade de expandir meus negócios. E aí, num segundo empreendimento, no meio da arquitetura ainda, mas não com projeto, foi quando eu conheci uma pessoa vindo de um cliente e falou, Mia, o CAU. Aí eu falei, gente, é verdade, o CAU, porque muitas vezes, isso eu vou falar abertamente porque acontece, nós arquitetos, a gente vem, a gente paga anuidade, mas a gente não se envolve. Exato. Nunca nem veio aqui. Inclusive, hoje eu fiz story mostrando toda a estrutura do CAU, mostrei plenário, mostrei tudo, porque as pessoas têm curiosidade. Sim. E aí, vai ter lá as próximas eleições do CAU, você é muito comprometida com a sua classe e tudo mais. Aí eu falei, cara, que legal. E aí fui conhecer e encontrei um grupo que eu falei, gostei das ideias, gostei do compromisso. E eu quero, assim, já que eu faço sem estar lá dentro tanta coisa em prol de melhorar a nossa classe, fazia lá no nosso espaço várias palestras, cursos, coisas para que a classe se unisse, a classe se ajudasse, contasse os perrengues de obra, de projetos, para se ajudar. Foi quando eu falei, gostei e resolvi apostar, né? E a gente conseguiu estar aqui e fazendo já 1 ano e meio esse trabalho de muito foco, né? Resistência, mas tem sido muito legal e tenho ouvido muita gente lá de fora elogiando o nosso trabalho aqui. E é muito suor, né? Muita transpiração. E coisas que a pessoa lá fora não vê, né? Não vê. A gente não sabia disso aqui. E Né? tem até um detalhe, Exatamente. que é um trabalho vocacional. Todo mundo acha que a É, gente um ganha trabalho rios de voluntário, dinheiro. né? Isso É o aí, contrário, bem né? voluntário. Bem voluntário. De querer Bom voluntário. fazer. E eu amei a tua colocação quando você falou que assim que você saiu da faculdade, você estava super focado, você procurou um contador, você já queria fazer a coisa Sim, certa, né? Da maneira Da correta. maneira correta, como tem que ser, e Sim. tudo. Adorei essa. Mas foi por um cliente Porque que eu também conhecia fui e me assim. indicou. Ai, que Eu bom. achei legal o que você falou. E, Jean, vamos Vai. agora no mais experiente, Experiente. cabeça branca, né? Ele vai se dar de experiência, não. Às vezes ele- Como foi a que eu sua... vim parar aqui? Que você veio parar aqui, como você se tornou um empresário na área da arquitetura e urbanismo? Olha, eu tinha eu já trabalho com arquitetura há muito tempo. Aliás, antes de vir para o Rio de Janeiro, já trabalhava com arquitetura, embora fosse uma coisa assim meio improvisada. Aí vim para o Rio de Janeiro com uma série de circunstâncias que não cabe colocar agora. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Demarco Móveis e Decorações. E aí essa loja simplesmente acabou, né? Na verdade não acabou, eu pedi demissão indireta por uma questão de quebra de contrato. Aí eu fui parar em Brasília, de Brasília eu fui a Santiago do Chile, de Santiago do Chile fui para o México. Nossa, E viajada. voltei. Viajada, Ela é uma empreendedora viajada. E voltei pro Brasil e disse, o que eu vou fazer? Né? Eu tinha que ficar eu tava no hotel ali do Leblon, e o dinheiro acabando. E aí saiu do hotel chiquérrimo, fui morar num quarto na selva de pedra, né? E por coincidência, eu fui encontrar uma amiga minha no shopping da Gávea, que eu tinha feito amizade com ela em Brasília na época. E lá eu encontrei um velho conhecido meu, que era um comandante de voos da Varig.
Jean, o que você está fazendo por aqui? Eu disse, olha, eu estou procurando trabalho. Eu disse, então eu comprei um apartamento. O que você precisa para fazer esse apartamento? Eu disse, olha, eu preciso primeiro de espaço. Segundo, comprar uma prancheta, papel vegetal. Papel vegetal. Naquela época não tinha essas coisas que a gente tem hoje. E assim foi que eu comecei, entrei para a arquitetura para empreender, por uma questão de necessidade. Fiz o apartamento desse rapaz ali na Shopping da Gávea, próximo de onde eu moro. E aí comecei a trabalhar e de lá para cá não parei mais. E aí eu tive uma em 2010, 2005, fiz uma viagem por uma empresa, que não sei se cabe botar o nome agora, fui ao Sul, no São Bento do Sul. E na volta, no meio do caminho, sentou-se ao meu lado, o que eu na frente ia ser meu sócio. 15 dias depois que a gente voltou, ele me ligou para ver se... ele já lidava com o CAL e que eu vinha muito ao CAL. E aí ele me ligou, Jean, eu estou com um problema em embargar a minha obra. Ele disse, por quê? Não tenho RT. Ele era um arquiteto que já era... RRT. Não confundir, é verdade. Ele nunca tinha emitido a RT, ainda tinha aquela carteira provisória. Ele nunca tinha pago uma anuidade, nem nunca tinha emitido a RT. Embargaram a obra dele, eu assumi a obra dele, e aí ficamos sócios durante 5 anos. Acabou porque ele morreu. De lá pra cá, continuei correndo na frente. Olha que curiosidade, olha que curiosidade, né? A Mi já saiu da faculdade já com foco, né? Entendendo que queria ser, né? O Jean já por uma necessidade. E como eu vim parar e a vida foi levando. E a vida, e a gente vai eu acho que a crescendo. gente tem que, por exemplo, a gente tem que deixar a vida nos levar, só que de vez em quando a gente tem que dar uma direção, puxar o leite para ver para onde vai. E aí como é que eu vim parar aqui no CAL? Esse meu sócio era muito amigo da nossa federal. A Leila Marques? Ela tinha acabou de sair daqui. Ela já tinha me convidado umas 2 ou 3 vezes. Aliás, foi a Ana Leila Marques, conselheira federal, que juntou todo esse grupo. É verdade. E foi assim que eu parei. Ela tinha me convidado 2 vezes anteriormente, eu nunca quis aceitar, mas na próxima ela disse, agora você não tem como. Você vai vir. Como todos nós. Ela não perguntou se queria, né? Ela já, você vai fazer parte. Nós estamos aqui nesse trabalho vocacional. Graças a Deus. E você, Rafael Salmaço, foi na dor, foi já no foco? Como é que você... Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui no CAL fazendo esse trabalho realmente voluntário, como a gente falou, 1 ano e meio trabalhando bastante, né? E aí a gente, é isso. Eu com 6 anos falei, vou ser arquiteto. Nossa! E desenhava casinha, e tal, então eu falo que hoje eu me sinto realizado porque eu realmente faço, porque o arquiteto, muita gente não sabe, mas as atribuições do arquiteto e urbanista são várias. Tem um universo enorme. É um universo enorme, são páginas e mais páginas na lei do CAL que dizem todas as atribuições do arquiteto. Mas eu, por acaso, faço o que sonhei que faria. Então eu digo que sou uma pessoa realizada porque eu desenho em casa. Eu, de fato, eu via... Você sabe que eu tenho uma memória infantil de eu ver novela e de assistir a novela e estar assistindo a casa das pessoas e desenhar a planta da novela, da casa que eu tava assistindo. Já nasceu arquiteto. Eu via, assim, sei lá, aquelas mansões da novela da Globo, sabe? Aquelas casas enormes. Já e aí tinha eu ia, essa percepção e o espacial. quarto, e eu adorava Da isso. vista, ele baixa. Era isso. Então, beleza. E aí, formo na faculdade e... Eu já trabalhava no escritório de arquitetura da família, porque a minha família tem muitos engenheiros e arquitetos, enfim. E aí, trabalhava no escritório da família, mas não era sócio. Trabalhava de trabalhar mesmo, carteira assinada e tal. E aí, conforme o desenvolvimento da coisa vai acontecendo, eu viro sócio do escritório e aí a gente dá uma nova cara pro escritório, e aí esse novo olhar. E aí é onde entra essa coisa... E aí eu fui entender na prática que não bastava ser somente arquiteto. Tinha que ter o lado do empreendedor e do marketing, e o que o cliente quer, e o que o cliente gosta, essa necessidade, porque não é só... Psicologia, não é só a necessidade da planta. Porque um cliente sentar no meu escritório e eu vender um projeto para ele, isso eu faço com a maior naturalidade do mundo. O que você quer que eu construa para você, que eu vou projetar e eu vou construir. Nós todos somos capacitados para isso. Agora, é esse tato, é o que o cliente quer. E aí esse desenvolver do mundo que foi caminhando para a rede social. Hoje eu digo que a gente está numa contramão, que eu fui entendendo essa necessidade do cliente, que hoje o meu cliente, eu vejo uma necessidade muito maior de um acolhimento pessoal do que uma foto no Instagram.
Toda Então, necessidade. Eu costumo dizer A que o gente arquiteto- veio de uma coisa que era muito o Sim. digital, o Instagram, Sim. foto, eu queria que ver foto. É Não, total agora isso. a pessoa quer conversar, quer ir pro café, quer bater um papo, quer um abraço, Eu falei com a quer minha chorar. sócia hoje, que amanhã fazer- eu marquei uma reunião seguida de almoço, porque é necessário É os isso. clientes. É relacionamento. Antes Sim. de eles se É tornarem isso. clientes, eles têm uma expectativa relacional ali. Eu acho que o arquiteto E- acaba sendo um tudo, né? Ele é psicólogo, Exato, ele é eu tenho matemático, várias histórias dentro ele do escritório, gerencia, é ele faz isso. uma série de coisas, carrega o cliente no colo. Porque você, a gente projeta o ambiente, aquela família vai viver os melhores momentos dele. Então assim, o marido dorme do lado, o marido ou a mulher, o marido, enfim, mas dorme do lado esquerdo, do direito, quem acorda, e você vai pro closet e acende a luz, incomoda o outro, então você entra na vida daquela Você família. acaba fazendo gerenciamento da vida do cliente. Que Vamos você- falar, pegar esse gancho do gerenciamento, vamos falar no nosso segundo bloco exatamente isso que cada um está pontuando aqui. A gente está falando das nossas hard skills, que são as nossas competências técnicas, mas também todas as soft skills, principalmente nesse novo cenário que estamos vivendo hoje. Mas antes disso, só para concluir o nosso primeiro bloco aqui, aí eu vou falar também um pouquinho de mim, né? Na verdade, eu sempre fui de um modelo CLT, trabalhei 20 anos dentro de uma grande empresa, trabalhando com infraestrutura, nunca tinha trabalhado com arquitetura. E por lá nunca pensei em ser empresária nem empreendedora. E fiquei até que a vida foi e me levou. Em 2017 eu virei realmente, a empresa fechou no Rio de Janeiro, enfim, aí eu abri a minha empresa Mica Arquitetura, sem saber exatamente o que era empreender na arquitetura e no urbanismo. E virei empresária da noite pro dia. E é sobre isso, nesse segundo bloco, que eu quero falar o que cada um de vocês entende o que é ser, porque nós somos arquitetos, os artistas, sabemos desenhar, saímos e projetar, saímos da faculdade com esta competência técnica. E agora, para ser empresário, você dono da sua empresa, você da sua e eu da minha, como é ser empresário na arquitetura e no urbanismo? Milena Miranda. E influencer, empresária e influencer. Tema de dois, Olha, não é fácil. E assim, como ele falou, quando a gente sai da faculdade, a gente sai naquele mundo rosa, castelinho, que eu sei desenhar, eu sei projetar, vambora. E aí você entende que você começa a crescer um pouquinho, tem que contratar alguém, tem que saber contratar, saber delegar. E é difícil, porque você era sozinho, daqui a pouco tem uma equipe, e aí é surtante. E aí quem cobra? Uma dica, inclusive, gente, eu tenho que falar. Manda dica. Todo mundo tem dificuldade de cobrar. Eu morria de vergonha. Eu tinha um problema em falar de dinheiro com outro, qualquer outro. Sim. E aí eu criei uma secretária virtual, esqueci o nome dela, acho que era Fátima. Peguei uma foto de uma pessoa idosa na internet, coloquei no e-mail e era ela, mas na verdade era eu. Olha Porque a eu dica tinha aí. dificuldade de cobrar o cliente que atrasava. Sim. Porque a gente se compromete a entregar o projeto, não é mais uma forma de cobrança hoje em dia, mas antigamente era por entrega. E o cara viajava, ó, eu entreguei, tá, tô aqui nos Estados Unidos. Tá, e aí? Eu trabalhei, eu tenho aqui minha Teu demanda. escritório tem um custo, você tem um E custo aí, fixo. dona Não é só a Fátima... sua hora, né? Eu do seu tinha, já internet. ia, mas eu resolvi. Dona Fátima online, cobrava, na verdade era eu ali por trás. Mas assim, eu me vi tendo que fazer tudo. Sim. E aí, durante um tempo, foi eu fazendo tudo. Aí, com o tempo, veio a Tamires para poder fazer financeiro administrativo. Veio a Beatriz para poder somar na parte ali de projeto. E eu consegui dividir. Eu falei aqui que eu nunca pensei em ser sócia de ninguém. Por quê? Na faculdade, os trabalhos tudo em cima de mim. Toda mulher. E aí eu falei, eu vou ser sócia para poder dividir ali... a gente pensa em dividir dinheiro, né? Sim. E no final, eu ficar sobrecarregada. Não. Você E aí, fazia tudo, né? foi um encontro de aulas, como a gente falou, né? Meu seu sócio, eu cabia também. E eu consegui, cara, dividir responsabilidade, cobrança de cliente, tarefas, o que era sozinha, sabe? Mas tem muita gente que eu conheço que continua sozinho aí, Sim, como arquiteto, sobrecarregada. né? E eu falo muito assim, eu sempre soube onde eu queria chegar. E eu sabia que eu ia passar por uma transição de estar ali no técnico e no fazer para a parte de gerência, de gestão, de comercial, que hoje é muito o que eu faço. Eu sou comercial que trago o cliente para dentro do escritório, pelo network, e aí, claro, que eu acompanho o cliente ali durante a etapa de projeto, mas eu tenho toda a minha base de Bia e as meninas, na hora do projeto ali,
fazendo acontecer. E aí depois da reunião, que nem amanhã, eu vou almoçar. Aí de tarde tem café com outra cliente, mas é muito relacionamento, é muito pegar o cliente no colo. É Ele que não- isso, o cliente, ele escolheu nós, né? Escolheu Eles você, têm escolheu você. expectativa, Exato. Ele ou quer estar com a indicação, gente. ou gente que vem na internet, eles querem a Milena, ou o Rafael, a Mica, Sim. o Jean. E assim, eu brinquei uma vez, falei, cara, eu queria ser, supondo, um dentista. Mesmo no processo ali de um canal, você tem que ir 3 vezes no máximo no cara, e ele vai 1 hora, sai do consultório e vai embora. Nós ficamos trabalho não. 6 meses, é um relacionamento, É um relacionamento. gente. Você vira parte da é o primeiro que família. entra e é o último. É, Às vezes nem é o Aí último. daqui a pouco você tá indo no Fica aniversário da família. A você nossa tá fazendo janela parte, de término, é início gigante. e término, Eu é acho que muito você Aí a grande. família viaja e traz um presente, E o porque cliente você não faz quer, parte. não quer largar, né? É, Ele você quer cria um aquele. vínculo É um com o cliente, Eu relacionamento. vi É, família isso é de, muito de comum. muitos clientes, assim, porque É, eu isso é gosto de me comum. relacionar. Mas o fato é, a nossa janela de atendimento é muito extensa. É. E nós temos que, eu tenho que entender quando o cliente está chateado com outra coisa, desconto em mim. Sim. Que não é Tudo sobre um mim, é arquiteto. sobre... E aí você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então, assim, eu fui procurar nesse tempo gestão empresarial, fiz na FGV, porque eu precisava de uma base da parte financeira, na parte de administrativa, de gerência de pessoas, vendas. de tudo isso. Fui procurar parte de Posicionamento marketing, posicionamento de marca. É, claro, tem empresas que auxiliam a gente, mas assim, eu quando não tinha dinheiro para poder pagar estudo, Você mesmo faz. eu ia pro YouTube, eu pegava vídeo, eu ia pro Sebrae que era de graça. Gente, é só procurar. É. Tem como se especializar, Hoje em dia, Tem sabe? como sabe? correr Reforma atrás. quem não quer. Exato. E como ele falou assim, ela quis já pegar o contador, eu sempre queria fazer o certo para depois não ter problema. Exato. Exato. É. Então, E com o assim- especialista. É o que a gente tanto fala, né? É. Exatamente. É cada um no seu É quadrado, cada, né? eu falei isso agora, Exato. é cada um no seu quadrado, é dar valor. Se você é advogado, e a gente tem um advogado na empresa que é só pra parte, é pra não ter problema. Sim. Contratos. Eu pago ele todo mês pra poder não ter problema. E cara, Legal. eu pago ele, sei lá, uns 7 anos com louvor, assim. Contador, mesma coisa. Eu vejo colegas que, alguns cursos que eu dou, sei lá, um cliente me deu uma volta, tá. Mas o cara não mandou uma proposta primeiro, nem oficializada. Nem problema. Já problema. pediu Nem sem o contrato. cara ter pago e fez um 3D pra ele poder ficar encantado. É óbvio que ele vai pegar a tua ideia e vai pra hora. Você tem que se posicionar. Então, assim, É. tem um cliente que fechou com a gente ontem e eu falei, então tá, me pagou, eu vou fazer a medição. Não existe pra mim trabalhar sem isso. A gente mudou essa forma de pagamento, inclusive, pra gente não ficar na mão do cliente, porque a gente tinha um gargalo na empresa que, cara, eles viajam, depois de você entregar, ou eles te esquecem. Mas eu não posso esquecer de pagar minha conta, pagar Lógico que minha não. minha Você estagiária, tem uma minha arquiteta. estrutura por trás, não é tem só um você, escritório, né? uma As estrutura. nossas arquitetas do escritório são CLT, eu tenho um compromisso, sabe? Fora contador, advogado, e cara, eu preciso resolver. E a gente achou uma forma de cobrança que pra gente resolver a nossa vida, mas é isso. Era teste, era acerto e erro, porque na faculdade a gente ensina a projetar. É. E projetar dependendo do quê? Porque interiores faculdade também eu cria tive o que artista. cavar. Exato. É, E a aonde faculdade você cria um buscar artista. as informações É. técnicas. Mas aí Não vai de empresas. você, tipo, vai de você buscar. Você tem que ter sede por conhecimento. Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso agora, vai pro YouTube. Beleza. Vai pro Instagram, tem várias Hoje lives, em tem dia aqui tá no tão Cal, fácil. Tem feira, palestra. exatamente. Estamos é fazendo, tudo- inclusive, vários eventos de conexão técnica, trazendo Todo muitas mês abordagens. aqui Café no Cal, né? Café Todo no Cal mês. também. Não é desculpa, É sabe? networking, Isso isso aí. aí E você, Rafael Sorraço, como é que faz a gestão do o seu escritório? A Milena hoje tem a sócia, mas você também tem uma A sócia, Fátima. né? É. Ela tem a Fátima. Eu tenho Ah, sócio, eu sou muito feliz na minha sociedade e acho que o segredo é você caminhar com uma pessoa que quer crescer, que quer ver o bem. E que te Porque- complemente, né? E que te O complemente. sócio Que bom é não aquele tem que isso de que um vai complemente, ganhar né? mais É. que o outro, É isso. ou um tá invejando o outro. Não, você tem que caminhar junto, complementando e os dois somando Sim. para aquilo, num rumo para aquilo É poder isso, sim, alavancar, é. querendo o bem do escritório. Então eu acho que esse é o segredo da sociedade, graças a Deus somos felizes nisso. E no nosso escritório é menor, tem uma estrutura muito menor, mas também tem eu costumo brincar que a gente entende que a gente virou realmente empreendedor e essa coisa toda, porque no primeiro momento eu sou arquiteto. As Sim. pessoas perguntam o que você é? Eu sou arquiteto, mas você sabe que no meu imposto de renda eu não sou arquiteto mais. É, né? Em algum momento da minha vida eu fui arquiteto, eu já não sou mais arquiteto no imposto de renda. Hoje Eu no imposto de renda sou empresário. Você Hoje também eu é digo, arquiteto. eu sou uma Também já sou empreendedora empresário. na área da arquitetura. Então assim, mas isso É. acho Se a gente que mudar- dá, eu acho que isso exemplifica bem o que a gente está Sim, conversando aqui sim, agora. exato. Porque você na hora lá, minha contadora manda tudo pra fazer imposto de renda tudo certinho, você vem lá, empresário. É isso. Eu não gosto de falar isso não, acho Ah, é chique. Mas fala você assim, é. eu gosto, eu amo Você eu sou escreve arquiteto. empresário na área de Empresário, arquitetura e Eu urbanismo. amo falar
falar que eu sou arquiteto, mas enfim, a gente tá aí nessa empreitada. E é isso, como ela falou, meu escritório é menor, tenho contador e tudo mais, também é tudo certinho, tudo legal. É o que você falou também, a gente procura sempre estar dentro da legalidade, fazendo tudo certinho, pra não ter. Hoje, veio de uma necessidade muito também de passar nota fiscal para os clientes, porque os clientes querem declarar no imposto de renda e tudo mais, então já é uma outra conversa, mas tudo tá redondinho e lá a gente funciona dessa maneira. E é isso, essa coisa, essa preocupação também do dia a dia, que é muito gostoso projetar a casa e decorar, e vamos fazer o 3D. Eu mesmo faço os meus 3D, mando me renderizar hoje fora, porque não tenho tempo mesmo. Adorava renderizar, mas hoje não tenho tempo, não dá tempo de fazer tudo, então aí mando é gestão fora. de tempo, vamos falar no terceiro bloco, Exato. gestão. E você tem que ali tirar uns dias, pra pagar a conta, onde é que tá o dinheiro, e Captação, cobra de fulano. É assim, você pode delegar, né, Exatamente. velho? Se não dá pra delegar, você fica. Que é do teu Exatamente. intelecto. Hoje o financeiro todo eu faço dentro do escritório. Então é sentar de quem que a gente vai cobrar, que fulano pagou, planilha, eu sou tudo Dona organizado. Fátima. Manda a Fátima. E você, João, tem uma Fátima no seu escritório? Eu não tenho a Fátima, mas eu tenho uma Alexia, que me ajuda bastante. Eu acho o seguinte, eu acho que o arquiteto ele é um profissional em que ele tem que fazer várias coisas além de arquitetar. E eu acho que a coisa principal, eu fui educado a escutar, a entender, para quando você escuta e quando você entende, você atende o cliente. Então eu acho que todos os defeitos e qualidades que a gente tem na hora de estar executando uma obra, os defeitos e as qualidades vêm da primeira visita que você faz ao cliente. Ela falou que tem dificuldade de cobrar, eu não tenho dificuldade de cobrar. Não tenho mais não, eu tinha. Já aprendeu, vai passou aprender dessa fase, dessa fase. Então, eu não tenho esse tipo. Ela virou uma empresária agora. Eu faço tudo na conversa. A primeira conversa com o cliente é muito longa. Às vezes eu passo o dia inteiro, se for isso. tomo café, almoço e janto com o Nosso cliente. primeiro atendimento vai 3 Então, horas. tudo tá ali. Então, normal. ali você, toda a Tá conversa que você tem, Sim. do início, começo, meio e fim, nada acontece. Quando você faz uma boa anamnese com o cliente, você não tem surpresa. Obviamente, você vai ter surpresa, porque cada ser humano é um ser humano. Sim. Então, Faz a surpresa parte, faz parte. Mas acho que quando você é educado para entender o outro, eu fui educado para ouvir as Ter pessoas, empatia. você consegue resolver as coisas. Hoje eu tenho um cliente que eu estou trabalhando com bisnetos de clientes. E você acostuma, quando você adquire essa confiança, fica muito mais fácil. Eu sou sozinho, eu tinha um sócio que faleceu em 2010, eu não consegui mais ter um outro sócio, porque nós éramos carne e unha. Nós nunca mandamos um fazer o trabalho que o outro fazia, era uma coisa natural, foi um encontro de almas, né? E aí depois que ele morreu, eu não consegui realmente ter uma outra sociedade. E hoje eu faço tudo sozinho. Eu não tenho dificuldade em chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, porque eu sei dividir o meu tempo. Acho que somos todos TDAHs, né? Eu acho que todos os arquitetos são. Eu aproveito uma coisa que para mim é uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade enorme de dormir. Então eu aproveito a minha insônia, geralmente eu faço todos os meus projetos de madrugada. Resolver problema de planilha, contrato, refazer contrato, cláusulas especiais, porque depois que eu entrei no CAL, eu fui obrigada a criar, paguei uma arquiteta para criar uma cláusula especial, que é uma coisa que a gente está lutando, eu e a Mica, por uma coisa que ainda vai vir na frente, que é muito importante para a gente. Não cabe agora falar, porque a coisa ainda não está oficializada legalmente. Sim. Mas estamos trabalhando internamente. No futuro teremos boas notícias. Muito legal eu ouvir vocês falando, porque eu acho que a gente tem um ponto em comum como empresários e autônomos. Na verdade, a palavra autônomo, eu acho que a maioria dos arquitetos hoje registrados no CAL, a maioria é autônomo, né? Mas o diferencial aqui dessa mesa é mostrar que nós somos empresários com profissionalismo. Né? A gente quer ser, de fato, um empresário onde a gente buscou criar a empresa da maneira correta, colocar os processos e os profissionais aqui dentro da maneira correta, assim como a gente exige lá fora. Né? O projeto deve ser feito pelo arquiteto urbanista. Então, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho agora de como, porque isso não deixa de ser um posicionamento de marca. A gente precisa se posicionar no mercado não como profissionais simplesmente autônomos, mas como empresários. Nós somos um CNPJ com um CPF lá dentro, como artistas,
Mas esse posicionamento da forma correta, trazendo aqui o advogado quando precisa, trazendo o contador quando precisa, eu acho que é o diferencial para que a gente possa, de fato, entregar os nossos serviços com segurança para a sociedade e com muito profissionalismo. E aí eu gostaria que a gente tocasse, né, chamasse a importância de sermos profissionais muito bem capacitados e trazendo cada um do seu valor para dentro das nossas empresas. Vamos falar um pouquinho sobre como é se posicionar de maneira correta no mercado de Eu trabalho? acho que para você se posicionar, eu acho que tem que começar pelo básico. Sim. Eu acho que é questão de educação. Sim. E nós estamos vendo agora, todo mundo está preocupado com a IA. Isso. E com algumas profissões que realmente vão desaparecer. Então, a arquitetura vai desaparecer, o arquiteto, como hoje é conhecido, realmente vai desaparecer, vai até um determinado ponto. Porque antigamente, pelo menos na época da faculdade, nós éramos educados no sentido de observar tudo que acontece na natureza. Você observava, você era ensinado a física, a matemática, a acústica, tudo era dado pra gente. E hoje você tem um excesso de informação e eu vejo que as pessoas que estão saindo são de faculdades agora, eles têm um excesso de informação, só que eles não sabem aplicar. O que está acontecendo com a IA? Inclusive empresas lá de fora, na Alemanha, tem um amigo meu, que já tem uma certa idade, ele já estava aposentado, ele foi convidado para participar do trabalho de IA, principalmente voltado para a arquitetura, por um pequeno detalhe. O arquiteto formado hoje, ele não sabe descrever um projeto. O que a IA faz? O que um arquiteto antigo faz? Ele consegue, falando, descrevendo um projeto, e o que o computador faz? Sintetiza tudo aquilo e apresenta uma renderização, um projeto pronto. E hoje a dificuldade foi pensado pelo ser humano. A IA não pensa, ela apenas reproduz aquilo que alguém deu para ela. Então a dificuldade hoje está em si, você tem excesso de informações em que você não sabe aproveitar o excesso de informação. E todas as profissões, né? Não é só na arquitetura. Não, algumas realmente vão desaparecer porque não vai ser necessário você ter, porque uma máquina vai fazer como essas profissões os processos perigosas. repetitivos E profissões perigosas. Né? Agora a arquitetura não, a arquitetura tende a é o nosso evoluir, intelecto, né? e aí o intelecto não vai acabar. Não tem como, a não ser que o ser humano acabe. Aí o arquiteto deixa de existir, porque arquitetar significa fazer alguma coisa que não existia. Você está projetando uma coisa nova. Agora, o arquiteto está acostumado a colar bloco, que já vem tudo pronto, esse vai desaparecer. Sim. Se você não se educar, não procurar uma educação, a tendência é morrer. Mas também tem uma coisa que eu vi no Instagram, uma fotógrafa que eu sigo, postando, gente, me mudei agora, eu só soube agora, não é possível. Aí falou, entrei, descrevi, botou foto da varanda dela e descreveu o que ela queria. E olha o próximo story, uma varanda ok, legalzinha, que ela pode pegar e ir numa loja de imóveis, comprar compra o vasinho, o sofá, mas até decorar. Aí eu Decorar. comecei, que eu não me aguento. Eu tenho tempo livre. Tá com tempo, Aí eu comecei, tá. Numa reforma, ela te dá quantitativo de piso? Ela te detalha a janela? Cadê o detalhamento? Então assim, aí Também a faz a segurança da decoração. obra, que saber o que você pode ou não pode fazer, porque tem gente, a gente tá falando, tem pessoas que realmente só vão lá e botam uma cadeira, agora tem gente que quer quebrar parede que não pode. olha Tudo só. de ar-condicionado, E no hoje furou não a pode rede da fazer. vida. Ela não funciona, porque ela te entrega uma imagem, ela não te entrega um executivo. Então ela vai Sim. no contrato até o 3D. Sim. A parte executiva temos que ser nós fazendo. Não, eu acho que até o 3D, se você não der para ela não faz. Não, mas se der, eu digo, ela dá, ela faz. Mas e o o cliente não quantitativo? consegue executar Porque pro aquilo. eletricista fazer uma iluminação, tem que ter uma planta. Exatamente. Ele vai olhar na IA, tem ali, nem iluminação. Não, e a ela gente coloca. chega nessa parte até mais perigosa, aconteceu comigo, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que não estava fazendo comigo, mas sabe, porque a gente é arquiteto assim, né? Você bateu o olho, você falou que é arquiteto na fila do banco, que a gente não vai mais, aquele mas cara já... Sim. porque Só um desenho. aí falou, vai Sabe uma coisa passar o que duto do meu ar-condicionado, tinha que quebrar um pelo. Eu falei, pelo amor de Meu Deus, Deus, falei, pelo amor de Deus, gente, Eles não falam com pode. uma naturalidade. Não é, mas eu falei, fecha, isso não existe. Eu falei, isso não existe. Gente, sem Falei, noção. pelo amor de Deus, eu falei, nem me fala onde é, que eu não quero nem saber, pelo amor de Nem Deus. passo perto. Mas, gente, o nosso posicionamento de marca não é só pra gente projetar a nossa marca, mas posicionar a importância da arquitetura e urbanismo para a segurança. Sim. Sim. Porque não é uma questão de um cliente fazer um 3D e ele mesmo vai executar, mas é uma questão, primeiro, de lei. Sim. Só sim. pode fazer projeto ou executar uma obra profissional habilitado. Isso é lei, acabou. É que nem você não vai no médico. Eu sei que eu tô com amidalite, eu posso comprar amoxicilina. Eu não posso ir lá comprar amoxicilina, eu tenho que ir no médico, pegar a receita.
Arquitetura e engenharia é a mesma coisa. Sim. Fora que o posicionamento de marca mostra também que o arquiteto e o urbanista, quando você está planejando, que é fazer o projeto, você vai levar segurança, está dentro da lei, e ainda vai economizar para o Sim. cliente. Ele não vai ter Retrabalho. refazimento Sim, durante sim. a obra, né? E aí a gente entra até num ponto que eu gostaria de deixar um recado pro pessoal que tá nos assistindo, que é o seguinte, o arquiteto urbanista ele é regido por um conselho. Sim. O conselho está aqui, hoje hoje eu tenho um entendimento muito maior, porque faço parte do conselho. O conselho está aqui para ser aliado do arquiteto. Sim. Então muitos arquitetos hoje vêm com um posicionamento de eu preciso pagar uma anuidade, então o conselho não é meu amigo, é meu inimigo. Gente, não é. O conselho está aqui para ser aliado, para ser amigo. Ele vem para defender valorizar. e valorizar Sim. a importância de uma RRT, de uma coisa assim enorme, que você está fazendo uma RT, você ali, existe um campo na RRT, eu também preencho muitas, graças a Deus. Outra coisa que também que não é um problema pra mim, preencher RRT. Quanto mais cliente tiver, mais Melhor, RRT eu sim. quero Pra preencher você. porque é mais trabalho, é mais dinheiro Não, e entrando, outra, é mais fluxo dependendo de da cliente no empresa, meu escritório. algumas offshore que a gente já fez projeto e tal, elas pedem o seu acervo técnico. Um atestado. Isso. E aí, isso é muito legal, importante. Milena. Isso, gente, pelo amor de Deus, não sabe. É Toda a RRT que a gente preenche de Exatamente. projeto É um registro. é um seu. registro. É um registro. E aí, num dado dia, dado momento, precisa do seu acervo técnico. E eu falei assim... Toda a tua história. carreira, teu É um histórico, currículo, é é um o teu currículo. currículo. Embasado pela tranquila. autarquia. Exatamente. E foi muito rápido, inclusive eu entrei no Cical no dia, acho que no mesmo dia já recebi por e-mail. Legal. E cara, eu dormi tranquila naquele dia, porque a gente faz questão de preencher todas que entram. Exatamente. Foi um negócio, eu tava com 7 anos de formada, cara, veio muitas páginas, eu falei, Toma aí. Toma. Meu currículo. mas muita gente só faz quando cobram, Sim. ou nem faz. Por Porque desconhecimento. não, pra não pagar. Pra não E aí pagar. dentro... É tão barato, É. R$120, não? E Gente, é um dentro da currículo. RRT, primeiro que essa coisa do valor que eu sempre falo, se você tá pagando, você não tá pagando do seu bolso, você tá tendo um cliente que tá te pagando, você que tá tá te pagando uma pagando. RRT, então pelo amor de Deus, vamos botar E pode RRT. ficar claro pro cliente. Inclusive, na Exatamente, proposta, o cliente pode pagar. exatamente. A A gente economia tem que coloca rodar. que as Exatamente. taxas são pro cliente pagar. Então a gente Sim. emite e o cliente pagou o boleto. Tá em contrato, É isso isso, é aceita. só E pra aí, encontrar. dentro da RRT hoje, e sempre foi assim, nós temos um espaço em que você pode discriminar Escrever. tudo que Tudo, você quiser. é. Você pode contar uma história ali se você quiser. Exato. Não tem mínimo. Você vai contando, vai falando, vai Sim. escrevendo, vai escrevendo. Agora me fala a memória, não sei se tem mínimo de caractere, mas eu sei que eu escrevo bastante, eu nunca escrevo bastante e nunca também. atingi. Nunca Então ali você pode, além do seu contrato que você tem com o seu cliente, ali também é uma segurança. Você tá se bota o resguardando valor, do Sim. processo o valor lá do na seu frente. contrato, tudo que você vai fazer. Então, por exemplo, assim, você foi contratada para decorar essa sala. Teu cliente te pagou para decorar essa sala. Teu cliente está querendo que você decore requebre o banheiro e vai te botar na justiça porque você não está querendo ajudar ele lá a fazer o banheiro. Não, amor, mas você não me pagou para fazer isso aqui. Eu tô dando um exemplo assim, muito sim, esdrúxulo. lógico, Mas Ou pra importância decorar e você, sei lá, acabou o serviço depois de um tempinho, foi lá e mexeu no ar que quebrou o pilar. gente, essa Aí história do você vai lá, pilar, né? isso é seríssimo. Tá, mas na seríssimo. descrição você falou, era decoração. Imagina que essa pessoa, eu não sei, realmente foi uma conversa de fila de banco, mas imagina que essa pessoa, esse ambiente tinha um arquiteto que não foi contratado para fazer isso, que só foi contratado para fazer a cozinha ou a varanda. E Olha, a mulher já tá quebrando já tava um pilar lá não lembro agora, eu acho que é no quarto, e dá algum problema? Não, mas a minha arquiteta era Tinha Mica. arquiteta. A minha arquiteta era a Milena, era o Rafael, era o Jean. Não, amor, mas eu fui contratado pra fazer isso aqui. Então o conselho vem pra poder te ajudar nisso. Agora, vai do bom senso também, galera, de assim, né? Me formei, tenho que ir lá no CAL, tenho que me se inteirar. Não adianta também vir como, Porque não é sabia de nada. responsabilidade do ser humano entender da legislação pertinente à sua profissão. Contratos, enfim, a gente tem que falar outros encontros De 15 em 15 específicos. dias. Mas pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho da atuação de cada um de nós aqui dentro do conselho e meio que explicando, né? Porque as siglas do Conselho de Arquitetura para o nosso público, realmente ninguém entende. Eu até entrar no conselho não entendia nada. Exemplo, aliás, O que cada um está fazendo em cada comissão, explicar o que é a comissão, né? Você Começa porque eu tô na tua, então você vai ficar com nós. Explica aí. olha, hoje o CAL tem 5 comissões fixas ordinárias. Ordinárias. A CEP, que é exercício profissional,
na qual eu sou adjunto. Tem a SED, que é Ética e Disciplina. Tem a CPFI, que cuida da grana. E tem a CEF, que é Educação e e Informação. Além disso, tem outras comissões. Por exemplo, hoje eu participo de 4 comissões temporárias, das 2 do CAU-BR. A temporária que eu estou participando é regimento interno. Nós estamos refazendo todo o regimento interno, que está um pouco defasado. São Paulo, Paraná, Curitiba, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul estão defasados. Tem a de sindicância, que embora eu não participe, mas eu dou palpite. E tem a fiscalização. É porque ele tá com tempo, aí ele Não, mas eu tenho, todo mundo me pergunta como que eu consigo fazer tantas coisas. Tô arrasada aqui. De repente, o presidente de vez em não, ele pior que ele não tanta comissão consulta. assim também. Pior que ele não consulta. Ah, já eu te coloquei, como aconteceu recentemente, me ligou, eram quase 11 horas da noite, para dizer assim, que no dia seguinte, às 9 horas, eu tinha que encontrar com ele no BNDES, porque eu participava de uma comissão julgadora de um projeto que foi lançado pelo BNDES, a Pequena África. Lá eu fiquei internado 3 dias, das 7 às 7 da noite, para analisar o projeto. Graças a Deus, terminou, foi tudo muito bom. Foi inclusive uma negra americana que ganhou em primeiro lugar. Aí pergunta, como é que eu consigo fazer isso? Eu acho que o tempo não existe. Você divide na medida das suas necessidades ou da sua preguiça. Se você precisa, se você tem necessidades, você consegue dividir o seu tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não posso fazer. Você que está dizendo, é questão de necessidade. Dorme menos, dá um jeito. Não, isso também, logicamente, que a insônia me ajuda muito. Mas mesmo você ganha mais tempo de dia, né? Não, e é melhor alongar. Eu, por exemplo, quando dormo fora, durmo menos. Quando eu tô com muita coisa enrolada, eu de fato tenho que dormir mais tarde, abrir mão, para eu dar conta em casa, pegar meu computador e tem um detalhe hoje, com a história dessa porcaria que veio para aproximar, mas cada dia que passa ela afasta mais, você fica de madrugada, por exemplo, meia-noite e meia, senta na mesa para fazer os projetos. O telefone não toca, não aparece mensagem, o tempo rende. Eu adoro trabalhar sábado, que eu digo que o meu telefone não toca. É isso. Sábado, quando eu tô no escritório trabalhando, sábado é uma paz, o telefone não toca, o celular não toca, ninguém chama no WhatsApp. Não, sábado ainda eu toca. Fico... Não, sábado toca são os amigos, chamando. Ainda tem detalhe. Ela reclama, né? de falta de tempo, mas ela é igualzinha a mim. Ainda temos ainda tem o café perto de você, perto de você, que acontece aos domingos. Mas vamos lá, pra gente finalizar aqui nosso bloco. Mia, como tá a sua atuação aqui dentro do CAU? Tô arrasada, porque eu não tenho esse tempo todo. Tanto, né? Disponível, porque, cara, é muita coisa lá que eu e Biazinha, né, tomamos conta. Fora do CAU, das plenárias. Plenárias, eu tô aqui, ou as últimas foi online também por causa de correrias de obra, entregando obra. E sou da CEP, junto com ele, que é o adjunto. Mas até eu falei, eu me organizei para ano passado, eu consegui estar mais, eu estava mais. Aí quando dá um apertãozinho, eu falo com o Sidney, eu explico todo mundo, gente, agora eu preciso ficar realmente na plenária, na CEP só. E assim, empresário, né? A gente tem levas de cliente, a gente tem demandas maiores, demandas menores. Nós somos o nosso patrão, nós temos que fazer o nosso dinheiro acontecer, porque as meninas todo dia 5 cobram, né? Todo mundo. Então, e aqui é um cargo honorífico, né? Honorífico. Então, eu quando consigo doar mais, eu dou mais. Eu, o primeiro semestre agora de 2025, eu consegui doar o mínimo que eu poderia, que são as plenárias e a CEP. No segundo semestre agora eu quero estar mais, porque eu gosto. Se a gente aceitou, a gente quer estar presente e fazer acontecer. É prazeroso. Fora os eventos, a Mia ajuda bastante a gente aqui nos eventos, Café no CAU. A gente já vamos ter o nosso próximo café com a nossa mediadora aqui, a Milena. Vamos já anunciar o próximo convidado. Mas enfim, fiquem atentos nas nossas redes sociais. E o Rafael Salmaço, atua como? Eu tô na CPFI, sou suplente da Mica e eu sou um suplente que eu fico na CPFI analisando os processos. Então a CPFI é a comissão de finanças e as pessoas acham que é assim, que a engenheiro vai lá falar com eles, e não é assim. A gente está aqui olhando toda a movimentação do CAU e nós somos muitos processos, a gente analisa muito o processo. Quando os arquitetos têm alguma dúvida, tem alguma questão, os processos são encaminhados pra gente. Só esse ano eu já analisei, se eu não me engano, de 8 a 10 processos. Então, e a gente trabalha muito.
Somos muitos dentro da comissão, somos 7, assim, é todo mundo analisando muito o processo e dando muita demanda, até porque tinha algumas coisas que do passado que estavam meio paradas, então a gente está desengavetando tudo e botando tudo em ordem, botando a casa em ordem realmente, então é muito processo que tem e a gente trabalha muito lá. A gente se encontra uma vez por mês na comissão, eu venho a todas as plenárias, mesmo sendo suplente, eu não tenho a obrigatoriedade de vir, mas eu gosto de vir porque é um momento que o arquiteto, até eu como conselheiro, mas como arquiteto eu entendo que o meu conselho está vivendo, entendo o que está acontecendo, assistir a plenária é muito bom, fica até um convite para os arquitetos, os arquitetos podem vir pessoalmente à plenária, então é legal, porque você tem uma noção real do que aconteceu no CAU naquele mês. Sim. E, quiçá, até você consegue entender até a dinâmica atual. Então a gente e quem trabalha... não consegue vir, tem o online. Exatamente, tem o online, que é ao vivo, no YouTube, é ao vivo, muito bacana. E venho também sempre nos eventos que eu peço, café no CAU e tudo mais. Mas eu, por conta do escritório, eu não consigo estar em 7. Temos que... Eu preciso me dedicar ao meu trabalho porque eu não tenho outra fonte de renda. Então eu. Mas eu também não sei. Você todo dia não tem você não dorme. A gente dormir um pouquinho mais. Você assim. consegue. Marido, 2 filhos, a gente não pode. Em casa sou eu na gata, sou eu que levo de Tem festa infantil hoje à noite, quarta-feira. Ainda é mãe, né? Pois é. Pois é, esse tempo eu já não preciso. Tá vendo? Mas, gente, é muito legal a gente trazer isso, porque empreender na arquitetura e urbanismo não é só ser arquiteto, não é só sermos donos das nossas empresas, mas hoje estamos atuantes dentro do conselho em prol da nossa profissão, para a valorização da nossa profissão. O conselho hoje é uma autarquia federal e nasceu no âmbito nacional, né? Todo o estado tem a sua autarquia e ela é regida por uma gestão que a cada 3 anos muda e é formada por nós, arquitetos aí de fora. A gente está falando aqui cargo honorífico porque a cada 3 anos, aqui no Rio de Janeiro, são eleitos 56 conselheiros entre titulares e suplentes. E aqui dentro a gente tem todas essas atribuições através das comissões ordinárias e temporárias, além das atribuições, por exemplo, de presidência. Hoje eu estou como vice-presidente, atuo muito também na gestão interna do CAU, que aqui a gente tem um corpo de servidores, de 56 servidores. Então é como gerir realmente uma grande empresa, mas é uma gestão feita por nós, arquitetos, empreendedores da vida real. Então convido todos vocês a participarem mais da nossa rotina, do nosso dia a dia e venham com críticas construtivas e com opiniões, ideias, porque em 2026 essa gestão acaba e eu convido você a fazer parte da nova gestão. Gente, muito obrigada. Eu acho que isso aqui dá vários desdobramentos, com várias tinha papo pra ficar aqui. Isso aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, temos muitos eventos acontecendo, Café no CAU, Conexão Técnica, eventos de participação em grandes eventos do Rio de Janeiro, fora toda a nossa plenária, mensalmente a gente está aqui. Espero vocês. Obrigada.